Pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou aqui com a aula 10 do curso Arduino Advanced. A gente vai aprender aí sobre o Shift Register expansor de portas I2C, que é esse PCF8574. Vamos entender para que ele serve, como é que a gente usa ele. Ele está lá na loja do curso Arduino, no meu site serialink.com.br. Vocês vão poder comprar ele lá e vamos aprender para que ele serve primeiro. Bom, primeiro vamos falar sobre o que é o I2C. O I2C é uma sigla para Inter-Integrated Circuit, que é um protocolo de comunicação, e ele é parecido com o serial, ele usa também dois fios. Ele tem aí um fio para comunicação e um de clock, né, que faz a sincronia, e ele permite a criação de um negócio que a gente chama de bus de dispositivos. Então vamos entender o que é esse bus. Ele na verdade ele vem justamente da expressão do inglês de ônibus, né, de linha de ônibus, que é como se fosse uma linha de ônibus e que os dispositivos eles são os pontos de parada, né, do ônibus, onde os ônibus vão fazendo o seu itinerário. Por quê? Porque cada dispositivo ele tem um endereço que pode ser configurado. E quando nesse tipo de comunicação normalmente se tem um master e um slave, né, o mestre e o escravo. Normalmente se tem um master, pode-se ter mais de um master, mas normalmente se tem um master e vários slaves. Que o master ele vai solicitar a comunicação com determinado slave através do seu endereço. Então, na analogia aí da linha de ônibus, ele vai saber o endereço por causa da parada do ponto de ônibus, e esses dispositivos têm aí essa capacidade de saber que o master está se comunicando com ele. A gente já vai entender como é que funciona isso. Foi aí um jeito que a Philips criou para melhorar a comunicação entre os componentes dos circuitos, tá? E no caso do Arduino, ele facilita muito para a gente isso, porque ele tem a biblioteca que a gente já inclusive viu, que é a Wire.h. Essa biblioteca ele faz todo o encapsulamento aí da complexidade da utilização desse protocolo de comunicação, e ele controla os endereços. Então ele tem esse Begin Transmission e End Transmission, que a gente quando a gente chama o Begin Transmission, a gente diz qual é o endereço que vai, de qual slave que a gente vai comunicar, e o End Transmission para terminar a comunicação com aquele slave. E aqui eu coloquei uma atenção aqui, que é o cuidado com o Arduino 1.0, porque eles mudaram um pouco. Tem dado muita incompatibilidade, tá, pessoal, com o Arduino 1.0 aí. Eles mudaram muitas coisas de biblioteca, mudaram algumas coisas que vocês têm que tomar cuidado. No caso do Wire, eles mudaram do send para o write, então vocês têm que tomar cuidado aí se vocês forem usar o Arduino 1.0. Tudo que eu ensino, que eu me baseei do meu curso do Arduino, é baseado na versão 22, né, a 0022 da IDE do Arduino. E então tem aí, nesse meio tempo o Arduino lançou a versão 1.0, e como eles mudaram muitas coisas, tem que tomar um pouco de cuidado aí. A gente tem que fazer às vezes algumas modificações no código ou mesmo no aprendizado aí para portar para o Arduino 1.0, tá? Bom, olha aqui, eu queria mostrar para vocês um diagrama dos dispositivos no bus. Eles compartilham inclusive os mesmos fios, porque na comunicação I2C, no caso do serial, por exemplo, a gente tem o TX e o RX, né? Na I2C a gente tem o SDA, que é o fio de comunicação, e ele é tanto de escrita como de leitura. Isso aí já é diferente da serial, né? Que os fios são separados para envio e recebimento da informação. No caso do I2C é o mesmo fio. E o outro fio, que é o SCL, ele faz o clock, né, a sincronia da comunicação. A serial também tem sincronia, mas aí quando se usa com mais fios, né, a serial com dois fios é chamada de serial assíncrona. Já o I2C, apesar de ele ter dois fios, ele é síncrono. Então, aqui vocês podem ver que tem um dispositivo master, e
dois dispositivos slave. A gente vai ver que o dispositivo que a gente vai usar, que é o PCF8574, ele pode se usar até 8 dispositivos do PCF8574, e se a gente quiser dá para usar até 16 dispositivos se a gente usar o 8574 e em conjunto com, ou seja, 8 8574 e 8 8574A. Então dá para usar 16 dispositivos. Então a gente pode expandir para caramba as portas do Arduino. Porque a gente tem essa questão do endereço. Por exemplo, esse componente ele tem três pinos em que a gente vai configurar o endereço, que é esse external address aqui. Ele é o endereço externo que é configurável através de mexer nesses pinos. E ele tem um endereço interno que é o fixed address, que é um endereço fixo. Então, por exemplo, o 8574, desculpa, ele tem aqui, esse aqui na verdade é o 8574A, que é o que eu estou usando. Ele tem esse endereço aqui 0111 fixo. E o 8574 sem o A, se eu não me engano, é 0100. Então é um byte que a gente tem que mandar no começo da comunicação, que a gente também não precisa se preocupar porque está encapsulado lá na biblioteca wire.h, mas a gente precisa saber essa tabelinha aí para poder saber com qual dispositivo a gente está comunicando. E aí, conforme a gente configura o endereço externo, a gente vai ter uma tabelinha verdade aí para saber qual que é o byte que a gente vai mandar para essa comunicação. E ele tem também nesse byte está incluído aí são 7 bits de endereço e um último bit que forma o byte inteiro de se ele é escrita ou leitura. Então, se a gente está escrevendo, a gente vai mandar um 0, se a gente está lendo, a gente vai mandar um 1. A gente não vai ver a parte de leitura aqui, a gente só vai ver a escrita, porque a gente vai fazer o acionamento das portas. Então, o nosso endereço, olha aqui, ó, deixa eu primeiro mostrar as portas, como é que configura no componente. Esse aqui é o componente, a pinagem dele. Então a gente tem as 3 portas de endereço, e aqui esse é o A0, né, address 0, address 1, address 2. Então conforme a gente liga ele no negativo, a gente vai, se a gente ligar as 3 portas no negativo, quer dizer que a gente está colocando os 3 endereços em 0. A gente já vai ver uma tabelinha verdade para isso. E conforme a gente faz alterações aqui, a gente vai modificar o endereço do dispositivo no bus do I2C. Aqui tem P0, P1, P2, P3 até P7, que são que é justamente a expansão das portas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar 2 portas do Arduino e vai conseguir expandir 8 portas aqui em cada componente. Então se a gente consegue colocar 8 componentes no bus de um tipo, né, do PCF8574, quer dizer que a gente está colocando 64 portas. A gente está transformando o Arduino Uno, por exemplo, usando apenas 2 fios do Arduino Uno, a gente vai estar transformando ele mais do que um Arduino Mega. O Arduino Mega tem aí 54 portas, a gente vai estar com 64 portas no Arduino Uno, por exemplo, se a gente colocar 8 caras desse aqui no bus do I2C. Tá? Então essa que é a grande vantagem, e a gente pode expandir até 128 portas. Então dá para fazer um negócio bem legal, dá para expandir bem as portas do Arduino com esse Shift Register aqui. Olha aqui o mapa de endereços. Esse é o mapa de endereços do PCF8574A. Então vocês podem ver que tem aqui o endereço é fixo, essa parte aqui até do A6 até o A3 aqui, ele é fixo, é sempre o mesmo. E conforme a configuração de pinos que a gente faz lá naqueles pinos A0, A1 e A2, a gente tem a nossa tabelinha de verdade e a gente vai ter o endereço em hexadecimal. Aqui está em binário, né? Essa parte aqui está em binário, aqui em hexadecimal e em decimal. A gente já vai ver como é que a gente faz isso na programação também. E a tabelinha verdade é essa daqui, que a gente pode ter 8 configurações, né? 000, 001, 10, 11 até 111. Então a gente tendo 8 configurações, a gente pode ter 8 dispositivos no bus, e a gente informa com qual que a gente quer se comunicar e ele vai responder
vai responder ou não, na verdade vai se comportar conforme aquele que a gente acionou pelo endereço, tá? Vamos montar o circuito para a gente entender melhor isso? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos fazer a montagem, vamos ver o que a gente vai precisar primeiro. Para a montagem completa a gente vai precisar de 2 expansores de porta, o PCF 8574. A gente vai precisar de 2 displays de 7 segmentos, no caso o anodo que a gente vai usar, porque esses componentes, os expansores de porta, eles são bons para ancorar a corrente e não para fornecer corrente, então por isso que a gente vai usar o anodo, tá? A gente vai usar 2 resistores de 10k ohms, que é para fazer os resistores de pull-up da comunicação do I2C, a gente vai ver como é que monta isso, e 2 capacitores de 100 nanofarads de desacoplamento. Alguns jumpers, eu vou usar 2 protoboards pequenas, vocês podem fazer tudo em uma aí, mas para ficar mais fácil aqui para mim eu vou usar 2 protoboards. E o Arduino Uno Tupiniquim, que eu vou usar para essa montagem. Então vamos lá. A gente viu que a gente já aprendeu a montar esse display de 7 segmentos, e a gente viu que a gente usa 8 portas do Arduino, então a gente ocupa todas as 8, todas não, mas a gente ocupa 8 portas aqui, sobrando poucas portas do Arduino. O que a gente vai ver é que a gente vai usar apenas 2 e vai usar as 8 portas do expansor para fazer o acionamento do nosso display de 7 segmentos. Vamos ver isso aqui? Então vamos lá, vou pegar uma protoboard, essa primeira parte da montagem eu vou montar um expansor de portas, deixa eu posicionar ele aqui Pronto. Então, vamos tomar cuidado com o chanfro, utilizando o chanfro aqui para cima, tá? Para polarizar ele, a primeira coisa que a gente faz é ligar esse pino, que é o pino 8, no ground, e o pino 16 a gente liga no VCC. Então, eu vou usar uns jumpers fixos aqui, que fica mais fácil, como a gente vai ter muita conexão. Olha lá, eu vou jogar o pino 8 para o ground, tá? E usar um jumper fixo também para o VCC aqui, olha lá, no pino 16. Então o pino 16 aqui está indo para a linha aqui do positivo e o 8 indo para a linha do negativo. Feito isso, eu vou colocar um capacitor de desacoplamento entre o pino 16 e o pino 8, ficando assim, ó. Tomar cuidado para não encostar as pernas aqui nas pernas do componente. E esse é o nosso capacitor de desacoplamento. A gente fez isso com RTC, é a mesma ideia. Então liga uma perna aqui no 8, no negativo, e a outra perna lá no positivo. Muito bem. Feito isso, a gente precisa colocar esse primeiro expansor de portas, eu vou colocar ele, deixa eu trocar esse aqui mais para cima, para não atrapalhar, porque eu vou ligar aqui os 3 primeiros pinos aqui, o pino 1, 2 e 3, são os de endereço. Eu vou ligar os 3 pinos no negativo, porque eu quero que o endereço primeiro do meu expansor de porta seja 000. Então, aqui vai para o negativo, o primeiro pino do expansor, o segundo também, e o terceiro também. Com isso, eu vou ter o endereço do meu primeiro expansor de portas aqui configurado para 000 nos bits A0, A1 e A2. Eu preciso também ligar eu vou fazer uma outra conexão aqui com o positivo para ligar os 2 resistores de pull-up da comunicação I2C. A comunicação I2C está aqui, ó. Ela está nos pinos 14 e 15. Esses 2 últimos pinos, antes do 16 aqui, 14 e 15. Então o que eu faço? Eu vou colocar no pino 15, desculpa, o resistor lá um pouco mais para cima na protoboard, que depois eu vou ligar eles ali e o 15 também, olha lá,
Então os resistores ficam aqui no 14 e no 15 e aqui na mesma trilha. E eu vou fazer agora eu vou usar um fio mole aqui para ligar esses dois aqui, a trilha adjacente da perna que está em conjunto aqui dos dois resistores, estou ligando lá no positivo. Tá, então eu estou fazendo o pull-up da minha comunicação I2C. Isso aqui é muito importante, senão a comunicação não vai funcionar, tá, gente? Tá, então vamos lá. Aí com isso, o que eu vou fazer? Eu vou espetar o meu LED de meu display de 7 segmentos na protoboard. Deixa eu verificar cadê o pino 1 dele aqui. É esse aqui. E vou ligar. A gente sabe que no caso do anodo, a gente montou da outra vez o catodo, né? O anodo, então nós temos o pino 1, 2, 3, que é o pino do meio. Ele vai no positivo. Deixa eu pegar um outro. E o 8 também vai para o positivo. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Os dois vão para o positivo. Quando a gente montou da outra vez, a gente ligou os dois no negativo. Aqui é invertido, os dois vão para o positivo. E aí basta sair ligando as outras pernas. Eu vou tentar ligar na sequência aqui para facilitar na hora da programação, porque vai influenciar na hora da programação. Eu vou ligar então o pino 1, deixa eu já ligar os outros fios aqui. Pino 1, pino 2. Aí o pino 3 está lá no positivo, pino 4. Vamos pegar mais um aqui. E o pino 5. Então olha lá, o pino 1 vou ligar na porta 0 aqui. Aí a gente tem aqui, contando no expansor de portas. Portas pino 1, 2 e 3 são os endereços. Aí a partir do pino 4 é a porta de expansão 0. Aí a porta 1, porta 2, porta 3. Na verdade, porta 1, 2, 3 e 4. Já liguei 4 portas aqui. É que começa no 0, né? Contei a partir do 0. E aí eu vou ligar as outras 4 portas, 4 segmentos aqui. Vou ligar. Vamos pôr os fios aqui. Esse aqui é o 6. O 7. O 8 já está indo para o VCC. O 9 e o 10. Então vamos lá. O 6. Aí continua as portas aqui. Então porta 1 é o pino 4, 5, 6 e 7 até a porta 4. O 8 está indo para o ground. Aí do outro lado aqui o 9, né? O pino 9 do nosso expansor de portas. Eu vou ligar, cadê? Aqui, esse daqui que é o pino 6 aqui do display de 7 segmentos, está indo lá no pino 9 do expansor de portas. Aí agora aqui o pino 7 indo lá no pino 10. O pino 8 está indo para o VCC. O pino 9 vai na penúltima porta, na sétima porta aqui, que é o pino 9, 10, 11. E pino 12 aqui, o pino 10 dos 7 segmentos, lá no pino 12 do expansor de portas. Deu para ver mais ou menos aí? É bastante fio, mas se seguindo essa ordem aí não tem erro. O pino 13 fica desconectado, que é uma interrupção para quando a gente está usando ele da forma de leitura, que a gente não vai usar agora. A gente vai mandar o Arduino escrever informações aqui através do I2C e ele vai ativar as portas conforme o que a gente mandar para ele. E aí, conforme ele vai ativando as portas, ele vai fazer a ligação, vai acender os LEDs, que a gente já sabe como é que funciona, que dependendo das portas que a gente ativar, ele vai acender os segmentos aqui e vai formar os números que a gente quer. Então é isso aí. E aí faltou só o seguinte: primeiro alimentar o circuito todo, né, que a gente precisa passar lá os 5 volts e o ground do Arduino para nossas barras de alimentação aqui, ó. Então vou ligar aqui na barra azul um fio azul, na barra vermelha um fio vermelho, que o fio vermelho
vai lá no Power Pins, os 5 volts do Arduino Tupiniquim. E a barra azul vai no ground, num dos grounds aqui, são 2 grounds aqui. Então tá lá. Faltou só a comunicação I2C. A comunicação I2C também é simples, porque é o seguinte. Deixa eu desembaralhar meus jumpers. Aqui. Comunicação I2C, a gente vai ligar o pino 15 do expansor de portas. A gente vai ligar ele no pino 4, analógico 4 do Arduino. Então vocês têm aqui a barra de pinos analógica. Vai ficar difícil de ver, mas a barra de pinos analógica aqui. Vocês vão ligar ele, então o 15 vai no pino 4. O pino 5 do analógico do Arduino vai no pino 14 do nosso expansor de portas. Tá? Com isso a gente ligou o nosso primeiro expansor de portas e ele já está funcionando, bastando ver a programação aí para fazer ele funcionar. Vamos lá? Bom pessoal, como a gente viu aí a montagem do nosso PCF 8574, no caso que a gente montou é o A, para fazer o acionamento de um display de 7 segmentos anodo. Então, como eu disse, esse componente ele faz a ancoragem da corrente, então por isso que a gente usa o anodo. Ele não consegue fornecer muita corrente, né? Para ancoragem ele é bom, para fornecer corrente ele consegue fornecer no máximo 300 microamperes, então não é suficiente para acender um catodo, porque a gente precisaria fornecer a corrente, mas para ancoragem ele é bom. Então vamos ver a parte do código. Vamos abrir o Arduino aqui. Deixa eu abrir o Arduino. Tá. Primeira coisa que a gente precisa ver é a configuração do endereço. Então vamos descobrir qual é o endereço. A gente viu que a gente ligou os pinos, deixa eu pegar aqui pela cola aqui, ó. A gente ligou o A0, o A1 e o A2 no ground. Então ligando os 3 pinos no ground, a gente tem aqui pela tabelinha o A0, A1 e A2 no ground. A gente vai ter o endereço em hexadecimal 38, em decimal vai ser 56 e binário é esse número aqui. Vamos até ver como é que a gente faz, como é que a gente escreve números binários, hexadecimais e decimais no Arduino para a gente entender isso. Então a gente sabe que a gente vai precisar, vamos usar aqui o número hexadecimal 38 para a gente entender isso aqui. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é o include, né, da biblioteca wire.h, tá? Feito o include da biblioteca wire.h, vamos usar a função de pré-compilação define para definir a variável do nosso expansor 1 com o valor. Se eu quiser colocar o hexadecimal, que é o 38, eu tenho que digitar 0x38. Se for o decimal, né, que é o número decimal 56, equivalente ao 56, eu simplesmente digito 56. Então vamos colocar o 0x38 e a gente já vai ver como é que a gente coloca números binários aqui, que quando a gente for enviar a informação, a gente vai enviar em binários. Vamos fazer o void setup. O void setup abre chave e fecha chave. Dentro das chaves eu preciso registrar o Arduino no IC2, no bus do IC2. Para a gente registrar, basta fazer o wire.begin, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Com isso a gente registrou o nosso, né, Arduino no I2C. Vamos fazer o void loop, são as duas funções principais do Arduino, a gente já está bem acostumado. E aqui o que a gente vai fazer? A gente primeiro precisa, para se comunicar com aquele componente naquele endereço, a gente precisa fazer o seguinte: a gente escreve wire.begin transmission.
e passa o endereço. Aqui eu poderia escrever o 56 ou 038, mas como eu defini aquela variável chamada expansor 1, a gente passa a variável para facilitar isso, né, a escrita desse código. E aí eu já vou pôr o while.end transmission aqui. Então inicia a transmissão, termina a transmissão. No meio eu vou mandar a informação que eu quero. Eu vou fazer o send. Como eu estou aqui no 0022, olha aqui a versão Arduino 0022, a gente precisa fazer o send. No Arduino 1.0 a gente vai fazer o write. Talvez mude algumas outras coisas, tá, gente? Isso daí é o que eu sei que mudou. Então vocês vejam aí a documentação direitinho do Arduino 1.0, mas vamos trabalhar aqui com o Arduino 22 para ficar mais fácil. E o que a gente vai mandar para o nosso componente? A gente precisa mandar o acionamento das portas. Então a gente vai mandar um byte com 8 bits dizendo quais portas que a gente quer acionar do expansor de portas, e a gente sabe que dependendo do acionamento ou não, ele vai ligar o LED de 7 segmentos ou não. Na verdade ele chama LED de 7 segmentos, mas ele tem 7 segmentos e o ponto. Então, por exemplo, como é que a gente vai mandar número binário? Vamos aprender a escrever número binário aqui no Arduino. O binário a gente começa com um B maiúsculo e manda o byte. Então, por exemplo, se eu mandar vamos dizer que eu quero acionar, por exemplo, o ponto. Para eu acionar o ponto, lembra que é invertido. Como é um anodo, eu escrevendo 1, ele vai desligar o LED, porque ele está ligando a porta do expansor, e quando eu ligo a porta do expansor, o LED vai ficar desligado. Quando eu desligo, se eu ponho um 0 aqui, essa porta aqui ele vai desligar, e aí vai ancorar a corrente. Então o LED anodo vai acender, e nesse caso aqui, deixa eu ver, eu vou colocar 7 números 1, então 1, 4, 1, 2, 3 e o 0. Se eu fizer isso daqui, eu vou estar ligando o ponto. Isso com a configuração que eu mostrei para vocês na montagem. Se vocês inverterem os fios da montagem lá, vocês vão precisar mapear aqui quais portas que vocês vão acionar. Por exemplo, outra coisa que se faz também aqui é fazer a primeira transmissão que se faz. Deixa eu copiar aqui esse conjuntinho de begin, send e end e colocar aqui, ó, no setup, para que a primeira transmissão que a gente faça, a gente desligue todas as portas. Olha lá, colocando os 8 números 1 ali, eu estou desligando. O que eu posso fazer aqui, por exemplo, se eu quiser escrever esse número em decimal, eu escrevo 255. Aí eu vou estar desligando a porta, porque eu estou mandando o número decimal 255, que é o equivalente a 8 números 1 em binário, tá? Ou eu poderia escrever 0xFF, tá? Vocês precisam estudar aí a questão de equivalência entre números binários, hexadecimais e decimais, que isso quer dizer a mesma coisa. 255, 0xFF e 8 número 1s é a mesma coisa, tá? Então, feito isso, nessa primeira transmissão, o que eu estou fazendo aqui? Estou desligando, ou seja, estou acionando todas as portas. Acionando todas as 8 portas, eu desligo todos os 8 segmentos, né, os 7 segmentos mais o ponto. E aqui no loop, eu estou ligando apenas o ponto. Eu sei que, por exemplo, se eu quiser escrever um número 6, eu coloco esse aqui, volto para 1, vou desligar, vou ligar apenas o primeiro, e o resto dos 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu vou substituir por 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse número aqui, esse byte aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, eu estou escrevendo o número 6 lá no meu display de 7 segmentos.
com o zero, com o ponto desligado. Se eu quiser o ponto ligado, se eu quiser escrever o número 6 e ligar o ponto também, eu ponho aqui 0. E assim por diante. Então vocês vão testando esse envio desse byte aqui para vocês entenderem como é que faz esse liga e desliga lá, porque conforme vocês mandarem o byte aqui, ele vai acionar as portas lá do expansor, tá? Então o que a gente está fazendo aqui é transformando uma comunicação serial, passando esse byte aqui, e ele transforma isso na configuração de portas, ou seja, é uma transformação serial em paralelo, tá? Então, por exemplo, vamos deixar o nosso número 6 aqui. Por exemplo, se eu quiser escrever, vamos dizer que eu vou escrever o número 6 e depois eu vou escrever o número 1. Vou dar um delay de 1 segundo e quero escrever o número 1. Vou copiar aqui o begin e o end. Vamos ver, para escrever o número 1 eu preciso ligar os dois segmentos do lado. Eu vou desligar esse segmento aqui. Vou ligar 1, 2, 3, 1, 2, 3, ligo esse daqui. E aí eu vou ligar 1, 2, pronto. Com essa configuração aqui, desse byte aqui que eu estou mandando, eu estou ligando os dois segmentos de um lado, formando o número 1. Tá? Então é assim que funciona isso daqui. E aí eu vou até pôr um delay aqui. Então vocês vão precisar mapear aí. Opa! Vocês vão precisar mapear quais segmentos vocês vão precisar ligar para o 1, para o número 2, para o 3 e assim por diante, para vocês poderem fazer esse acionamento do expansor de portas, tá? Então vamos voltar aqui, porque agora nós vamos... Deixa eu voltar para os slides aqui. Então é isso que a gente fez. A gente configurou o endereço, né? A gente registrou o componente no bus, ou seja, o componente não, na verdade o Arduino, né? o master no bus do I2C com o comando aire.begin. A gente inicia a transmissão passando o endereço lá com o begin transmission, envia a configuração de estado das portas com o send e finaliza a transmissão. É isso que vocês vão precisar fazer, e conforme o que vocês enviarem lá, o byte que vocês enviarem, vocês vão acionar os segmentos ou não do display de 7 segmentos, tá? E aí vamos instalar o segundo circuito, porque quem assistiu a aula do display de 7 segmentos, a gente viu que a gente utilizou muitas portas e não teria como ligar um segundo display de 7 segmentos. Aqui a gente vai ver que a gente vai ligar um segundo display de 7 segmentos e vai continuar usando apenas 2 fios lá do I2C. Então vamos lá, vamos ver isso aí. Pessoal, vamos ver a montagem agora então da segunda parte dessa aula. Como vocês podem ver aqui, está funcionando aquele código que imprime o número 6 e o número 1. Olha lá ele funcionando. Então ele está imprimindo o número 6, esperando um segundo, imprimindo o número 1 e volta para o 6. Está no loop fazendo isso. Aqui eu já montei a segunda parte do circuito. É exatamente igual à primeira parte. A única diferença é que eu não coloquei ainda os pinos do endereço aqui, né? Eu não coloquei os 3 primeiros pinos, eu não liguei ainda. E o resto é tudo igual, exceto pelo seguinte: a gente não vai precisar dos resistores de pull-up aqui, porque a gente já colocou os resistores de pull-up ali nessa montagem aqui. Ou seja, basta 2 resistores de pull-up para a linha para o bus inteiro, que a gente pode ligar os 8 componentes agora sem problemas. Então, o que eu fiz foi ligar aqui o ground no 8, o VCC no pino 16, que está indo ali, né? E só faltou aqui 2 fios para eu copiar a alimentação de um para o outro, né? Deixa eu pegar aqui, porque eu ainda preciso ligar aqui o fio vermelho na linha do vermelho, o fio azul na linha do azul, e vou colocar isso aqui. Deixa eu desligar o meu Arduino. Vou ligar aqui na trilha do azul aqui, na trilha do vermelho aqui, para copiar essa energia que está vindo do Arduino para
essa linha de alimentação e dessa linha de alimentação para cá. Então eu estou copiando para cá também o VCC e o ground aqui. Aí com isso, com esse dígito também ligado no outro expansor, eu vou ligar os fios. Eu já deixei aqui ligado, olha, os fios do pino 15 e do pino 14. Eu vou copiar esses dois fios aqui. Então o 15 e o 14, basta eu ligar lá no 15 e 14 da minha linha do meu bus do I2C. Então vamos lá, o amarelo é o que está no 15, vou colocar aqui no 15. E o verde é o 14, vou ligar no 14 aqui. Então pronto, com isso eu estou colocando esse outro expansor, estou colocando no bus. Então a comunicação do I2C está vindo aqui para cá, ela existe aqui nesse componente e indo para lá, existindo no outro componente também. O que vai diferenciar um do outro é que esse daqui ele tem os três pinos, o A0, A1 e A2, né? Os três primeiros pinos no ground. E esse daqui agora eu vou configurar para ter um endereço diferente. Eu vou ligar, deixa eu fazer o seguinte, eu vou ligar o A0, eu vou pular, vou deixar sem ligar. Vou ligar o A1, olha lá, que é o segundo pino. Eu liguei no ground e o A2 vou ligar no ground. Então com isso, mudando um pino, liguei aqui, pronto. Então ficou o A1 lá, o pino 1, o A0, desculpa, o pino 1 ficou desligado, o pino 2, que é o A1, ficou no ground, e o pino 3, que é o A2, também está no ground. Então agora eu tenho um endereço diferente desse cara para esse cara aqui. E agora, via programação, eu consigo, via programação do Arduino, eu consigo acionar esse display através desse expansor de portas e o outro display através desse outro expansor de portas. Então a gente está acionando, expandindo as portas do Arduino apenas com dois fios, tendo aí 16 portas a mais no Arduino. Vamos ver a programação disso? Bom pessoal, então a gente fez essa montagem dos dois display segmentos. Aí com essa montagem a gente mudou o endereço. Então vamos ver como é que fica o código. E a gente pode criar uma função para ajudar a gente nessa empreitada. Porque agora vamos voltar aqui para ver a nossa colinha. Cadê a tabelinha aqui? O que eu fiz então? O A0 ele não está conectado, então vai ficar como 1. O A1 e o A2 estão conectados no ground, então fica sendo essa segunda linha aqui. O endereço que a gente tem que colocar é o 39 hexadecimal ou 57 decimal. Então eu vou criar mais um define aqui, expansor 2 0x39. Pronto, criei o endereço do expansor 2. Para facilitar, a gente cria uma funçãozinha debaixo do loop aqui, ó, void comunica, função chamada comunica, que vai receber o que? Vai receber o byte, uma variável byte com nome de dígito. Aí eu abro chaves, fecho chaves e vou fazer o que? Vou pegar essa parte do while begin transmission, while send e end transmission, vou jogar aqui e vou fazer o seguinte. Aqui é lógico que eu preciso receber também o endereço do expansor, né? Então esse endereço do expansor eu também tenho que receber, também é um byte, endereço. São dois parâmetros que eu vou receber, o endereço e o que eu quero escrever, o dígito. Então aqui no lugar do expansor 1 eu vou trocar para o endereço, e aqui no lugar do send eu vou trocar pelo dígito, e isso daqui vai fazer a comunicação. Aí a gente não precisa mais ficar fazendo toda vez escrever a mesma coisa. A gente pode simplesmente chamar a função comunica, passando o que? Eu quero escrever no expansor 1 o valor 0xFF. Pronto. E quero escrever no expansor 2 o 0xFF. Então agora eu estou colocando o expansor 1 e o expansor 2, desligando todos os segmentos dos LEDs.
E aqui vamos modificar também de novo. Deixa eu copiar essa função comunica, vou colocar ela aqui e vou passar o byte que vai escrever o número 6. Então isso vai escrever no expansor 1. E no expansor 2 vou copiar de novo a função, vou escrever no expansor 2 o conteúdo do byte que escreve 1. Então ele vai escrever o 6 lá no display de 7 segmentos no expansor 1, e no expansor 2 vai escrever o número 1. Minto, o contrário, né? Vai escrever no expansor 1 vai escrever o 1, enquanto está escrevendo o 6 no expansor 2. E depois vai inverter. Agora, como está mais fácil, basta copiar e colar aqui, ó. E só inverter aqui do expansor 2 para o expansor 1. A gente tem a inversão do estado. Então ele vai escrever isso no 1 e no 2, fazer o delay, inverter a informação e fazer o delay de novo. Com isso a gente facilitou o jeito aqui de programar. Ficou mais fácil com essa funçãozinha, porque as funções do while aqui são chamadas uma única vez dentro da função e a gente só passa os parâmetros que a gente quer. Tá ok? E lógico que tem que ter o endereço configurado aqui. Beleza? Bom, pessoal, olha lá. Agora funcionando então, enquanto aquele lá imprime o número 1, esse imprime o número 6 e vice-versa, conforme a programação que a gente fez. Aí vocês podem brincar aí com essas duas portas a mais, na verdade essas 16 portas a mais que a gente criou. É isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Agora vocês podem fazer aí umas brincadeiras com esse circuito. E não deixem de ver lá no renatoaloy.blogspot.com o código do contador regressivo que eu vou colocar para vocês lá. Não deixem de visitar também o meu site serialink.com.br para acessar aí a loja, caso vocês queiram comprar algum componente. O blog dos nossos amigos aí, Railon e Roberto. E dúvidas e sugestões, só escrever para mim, renato.aloy@gmail.com. Valeu, até a próxima aula, pessoal.